Eu sou o Vinícius Freire e deixa eu te falar uma coisa pra você. Matamos mais uma pessoa. Aline Araújo, digital influencer de 24 anos, carioca, passou pela péssima experiência de ter o sonho do casamento destruído. Um dia antes da cerimônia, o noivo mandou uma mensagem dizendo que não queria mais se casar com ela, que não estava pronto para o casamento e terminando o relacionamento de 2 anos em que os dois estavam. Eu fiz um link com isso. Empresária Jussara Couto, lá de Minas Gerais, que casou-se consigo mesma em maio deste ano numa cerimônia sologâmica. A Aline seguiu em frente com a cerimônia que estava toda preparada e num ato de resistência casou-se consigo mesma. As redes sociais da digital influencer eram voltadas para temas como depressão e ansiedade, que eram doenças das quais ela se tratava e era diagnosticada. Porém, após a sua história de casamento consigo mesma viralizar na internet, os seus perfis de redes sociais foram invadidos por haters, que são aquelas pessoas que adoram jogar o shade em nome de uma opinião. Ficaram condenando aí, julgando como se ela estivesse fazendo tudo aquilo por um biscoito, ou seja, como se ela fosse biscoiteira. Biscoiteira é aquela pessoa que quer aparecer a todo custo nas redes sociais e faz qualquer coisa para ganhar like. Eles chegaram até mesmo a duvidar da história do término do relacionamento um dia antes por parte do noivo com ela, tudo achando que ela queria like. No dia seguinte, segunda-feira, dia 15, Aline se matou se jogando da janela do seu quarto no prédio em que morava. Aí fica a pergunta: até que ponto vai a crueldade humana nas redes sociais em nome de uma liberdade de expressão ou de uma opinião? Esse caso, assim como outros que a gente já viu passando pela mídia e que traz à tona nessa vida de meu Deus, dois pontos importantes atuais. O primeiro é a depressão e o segundo é o que nós estamos chamando de tribunal da internet. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que mais de 300 milhões de pessoas sofram de depressão. A depressão é uma doença considerada uma síndrome porque ela tem uma ampla família de doenças emocionais e psicológicas. Ela é caracterizada por uma alteração de humor que gera um sentimento de tristeza muito grande. Nesse ponto, a depressão arrasta a pessoa para um buraco sem luz, onde as expectativas parecem mortas, o sentimento de tristeza é tão grande, que a possibilidade de felicidade parece quase nula, e você fica tão impotente que você fica paralisada. Entre vários níveis e tipos que a doença pode se apresentar, existem os gatilhos, que são cenas, lembranças, situações, vídeos, músicas, enfim, que podem desengatilhar crises de depressão. E em casos mais severos, pode levar a pessoa ao ápice dessas crises depressivas, que é o suicídio. Foi o que aconteceu com a Aline, que já acometida por essas doenças, fragilizada pela situação lastimável do casamento, foi julgada pelos haters na internet. E tudo isso em um momento em que as suas defesas estavam, tipo, a zero. Porque, meu, tá ligado? O que é você planejar um casamento, parece que foram 6 meses de planejamento do casamento. Então, tipo, você planejar o casamento, você estruturar toda uma vida futura com uma outra pessoa e um dia antes essa pessoa simplesmente, por mensagem de WhatsApp, terminar todo um relacionamento com você e não casar mais com você um dia antes da cerimônia. Então ela já estava num momento muito cagado da vida dela, somado ao fato da depressão, veio todo esse tribunal da internet que ajudou a cagar todo o rolê ainda mais. E aí a gente matou mais uma pessoa porque a gente não consegue, como ser humano, entender que existe um limite muito tangível, sabe? Entre a opinião e a maldade. Em nome de uma liberdade de expressão, a gente destila o ódio pelas redes sociais. É meio complicado, é meio pesado falar sobre isso, porque é um tema que afeta milhares e milhares de pessoas e não é mimimi. Não é um problema que você pode simplesmente fugir ou que você pode simplesmente desligar. É um problema muito sério e as pessoas não levam isso em consideração. As pessoas esquecem completamente que elas não sabem nada sobre a vida das pessoas e acaba disseminando esse ódio que só faz mal. E aí, nesse ponto, a gente não pode julgar ou responsabilizar de forma direta nem o noivo e nem os haters que fizeram todo aquele dissemínio de ódio nas redes sociais da Aline após a viralização da história do casamento consigo mesma. Porém, a gente não pode deixar de lembrar que o noivo sabia das condições da Aline, sabia da doença da Aline e que existia
sei lá, outras formas para que todo esse rolê do não casamento pudesse ter acontecido. E que essas pessoas que estavam lá fazendo um julgamento sem nem conhecer ou saber da vida da menina, meu, insanamente depois que a menina morreu, as redes sociais dela teve um crescimento exponencial de pessoas seguindo, mas já dá para entender mais ou menos pelo que a gente vê na internet, nos grupos do Facebook, nas fotos do Instagram e no Twitter, o quão essa galera deve ter sido cruel com ela. E a gente chegou num ponto tão baixo e tão sujo dessa crueldade na internet que uma criança precisou vir a público. Eu tô falando da atriz Lex Rabe, que interpretou a filha do Tony Stark no último filme da franquia Os Vingadores. Ela precisou vir a público uma criança de 7 anos de idade para pedir para que as pessoas não fizessem cyberbullying com ela ou com a família dela. E meu, se eu paro pra pensar, o meu filho tem 4 anos, ela tem 7. Ela é apenas 3 anos mais velha do que o meu filho. É um pouco inconcebível que uma criança tenha que passar por tudo isso e mais inconcebível ainda que nenhuma criança foge disso. Tá ligado como esse rolê é muito, muito, muito doido? É perceptível e sabido que a falta de empatia e essa crueldade e ódio disseminado nas redes sociais, que é muito fácil você disseminar o ódio nas redes sociais porque você não tá cara a cara com a pessoa, não tá face to face. Então a gente fica muito mais corajosão, muito mais cheio da verdade quando a gente tá na internet, porque é fácil apontar o dedo. Então a distância tudo é muito fácil. E aí essa coragem, esse peito aberto que a gente tem na internet gera uma falta de empatia, de cuidado com as pessoas que vem ilustrando e dando base para situações como a da Aline acontecerem mais e mais vezes. E aí, se a gente for parar para pensar, é meio perturbador pensar, esse caso da Aline teve visibilidade, mas e os casos que não têm visibilidade? E os casos que acontecem com pessoas que são anônimas, que não são conhecidas na internet ou que não têm uma certa relevância nesse mundinho internet e que se matam também ou que estão passando por problemas muito punks psicológicos e emocionais e tem que lidar com esse tipo de crueldade disfarçado de opinião e liberdade de expressão. O assunto desse vídeo é bafão bafudo, é babado e mexeu bastante comigo mesmo, num fórum íntimo e pessoal. Eu não consigo entender muito essa vibe, sabe? Eu expresso muito a minha opinião na internet e eu tento tomar o cuidado e eu espero que eu tenha esse cuidado e que eu tenha cada vez mais esse cuidado de expressar minha opinião, por mais dissonante ou contraditória que ela seja para com a pessoa que eu tô dando essa opinião, o mais cuidadosa e respeitosa possível, porque, meu, a gente nunca sabe como tá a pessoa, a gente nunca sabe qual que vai ser a vírgula que a gente vai falar que vai gerar um gatilho nessa pessoa a ponto disso acontecer, sabe? Tipo, é muito insano. Se você é novo no canal, se inscreve, por favor. Tá assistindo o vídeo pela primeira vez, tá assistindo a gente aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal pra gente. Gostou do vídeo, dá like, não gostou, dá dislike. Não tem problema você dar dislike, porque opinião, contanto que não seja ódio disfarçado de opinião, é muito bem-vindo. Tem algum amigo que sofre com algum problema de depressão ou que você percebe que não tá muito legal, compartilha esse vídeo com ele, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você possa compartilhar para que elas entendam que depressão não é mimimi, depressão não é uma coisa boba da vida, depressão é muito, muito, muito sério e o nosso comportamento em sociedade é um dos agravantes para essa doença que, na minha opinião e também considerada pela OMS, é o mal do século. E coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você passou por alguma situação de hater na internet, se você tem algum tipo de cyberbullying ou de bullying na sua vida que você queira dividir, põe aqui nos comentários, ou se você discorda de alguma coisa que eu tô falando, coloca aqui também. Sério, falando bem, bem, bem sério com vocês, a gente tá cagando muito o rolê. E a gente tá cagando o rolê de viver em sociedade num nível em que a gente tá matando pessoas. Que nos dá a falsa sensação de poder fazer o que quer e como quer. E não pode. A gente tem que parar pra pensar que se a gente não tem nada de bom pra falar pra uma pessoa, a gente não deve falar, pelo único e simples fato da gente não saber qual é a situação emocional e psicológica daquela pessoa. Faz pouco tempo que se fala sobre essa doença de forma mais abrangente, clara e visível. Faz pouco tempo em que as pessoas começaram a entender que isso é um lance, um assunto muito perigoso, muito, 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 muito tenso e que precisa ser conversado, tratado e diagnosticado e falado 1 milhão de vezes. E mesmo assim, mesmo já tendo esse começo de percepção, a gente não consegue entender o poder que o ser humano tem de influência e impacto, tanto emocional quanto psicológico e até mesmo físico na vida da outra pessoa. Viver em sociedade nada mais é do que se relacionar com os seres humanos. E eu vivo falando que o ser humano ele precisa de relacionamento para tudo. Ele pode ser a pessoa mais solitária, curtir a solitude num grau máximo a ponto de não querer de fato nem mesmo
ter amigos ou namorados, enfim, mas ninguém vive sem relacionamento, porque viver exige relacionamento. Para você sair de casa, você precisa se relacionar. E a gente caga esse rolê do relacionamento em todas as esferas, de todos os níveis possíveis. E a gente precisa começar a parar para pensar isso, porque quantas Alines mais vão precisar surgir? Quantas pessoas mais vão precisar perder a vida num ato de desespero, num ato de... E eu não digo fraqueza. Tem muita gente que fala que quem se mata é covarde, e eu acho falar isso de uma covardia gigante. A pessoa que se mata, ela não é covarde. Você tem que ter muita coragem para você, na minha humilde opinião, para você tirar a sua própria vida, porque é o medo, é a angústia, é a dor, Cara, você já parou pra pensar o que passa na cabeça de uma pessoa um segundo antes dela se jogar de uma janela de um prédio, sei lá, do nono, do décimo, do 15º andar? Você já parou pra pensar o que tá ali naquela cabeça pra muito sério? E a gente precisa parar pra pensar nisso. Eu vou deixar vocês com esse barulho. Por favor, tomem cuidado com o que você fala para as pessoas. Tomem cuidado com a forma como você conversa com as pessoas. Tente olhar os seus amigos com atenção. Tá vendo aquele amigo que tá mais borocochosinho, que ele tá diferente, que ele tá estranho, ou alguém da sua família? Procure conversar com essa pessoa. E se você que tá assistindo esse vídeo passa por esse problema, sofre de depressão, ou sofre de algum transtorno emocional, ou tá se sentindo muito triste, ou tá sentindo que o mundo ao seu redor acabou e você não tem mais saída, calma, respira, respira, olha pra si mesmo e vê como você é grande, vê como você é lindo. Não importa a opinião das pessoas, não importa o que elas pensam sobre você. Você precisa se amar acima de tudo. E se tiver difícil se amar acima de tudo, respira mais uma vez e liga para a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, uma espécie de organização que promove o apoio a pessoas com depressão. É 188 o número da CVV, e se você é meu amigo, se você tem contato comigo, ou se você está nas minhas redes sociais e você estiver se sentindo sozinho, achando que o fim do túnel chegou para... Não chegou. Me procura nos meus inbox. Se você não tem meu WhatsApp, se você não tem contato comigo de forma direta, mas me vê nas redes sociais, procura os meus inbox, me manda uma mensagem no Facebook, me manda uma mensagem no Instagram, me manda uma mensagem aqui no YouTube, por mais que a gente nunca tenha se falado. Se você estiver se sentindo sozinho e achando que chegou no fim do túnel, você não tá. Eu tô aqui, eu estou à disposição pra gente conversar. Fiquem com esse barulho, a gente se vê na próxima. Fui!